chupa essa manga e a partir de agora nós faremos a revisão de História, nono ano, Ensino Fundamental, Colégio Santa Cecília. Você sabe que aqui a vida acontece quando estamos juntos. E antes de mais nada, o nosso conteúdo programático é capítulo 6, a Grande Depressão, o fascismo e o nazismo, mais o capítulo 7, chamado A Segunda Guerra Mundial. Então você já sabe que você vai ouvir som de menino gritando, de ônibus passando, Satanás, mas você presta atenção aqui nesse áudio. Então, essa revisão é em formato de podcast, exclusivamente, tá certo? Exclusivamente. Então vamos lá, acompanha aí, pega uma caneta, pega aí um papel, começa a anotar os pontos mais importantes, recorre pro livro e não pode esquecer de dar uma lida no livro. O livro é seu, então você precisa ler também a matéria no livro, tá certo? Não vai se basear somente nas minhas aulas, só nas minhas anotações, mas também na literatura do seu livro, tá certo? A literatura dos 2 capítulos, beleza? Dá uma lida também, porque é importante. Tranquilo? Vou pontuar algumas coisas importantes, já que é apenas uma revisão. Tranquilo? Posso começar? Gente, é o seguinte, vamos começar pela ordem. A Grande Depressão ou a famosa crise de 1929. O que a gente pode destacar aqui, que a gente falou na sala de aula, vamos lembrar lá, nós falamos sobre a questão da própria produção industrial e agrícola nos Estados Unidos, que ela cresceu de forma exagerada durante os anos da própria Guerra Mundial. Pois ela exportava praticamente, os Estados Unidos exportava praticamente sem concorrência para todo mundo. Além disso, os Estados Unidos sustentava com empréstimos os países que estavam em conflito. Que conflito, Jean? A Grande Guerra, tá certo? E os demais também, que tinham problemas financeiros, que até lembra que eu dei um exemplo, o próprio Brasil? Então emprestava muita grana pro Brasil. Mas aí, gente, o que foi que os Estados Unidos começou a esquecer? Porque a prosperidade era grande, você sabe que até no nosso livro tem lá, era conhecido como os anos felizes. A década de 1920, a produção industrial estadunidense aumentou 64%. Os Estados Unidos eram de longe a maior economia do mundo. Para boa parte da população do país, aqueles tempos foram de prosperidade e de muito otimismo. Tá certo? Por isso eram conhecidos como os anos felizes. Alguns autores até chamam os loucos anos 20. Mas o problema é que a Europa começou a sua recuperação econômica. Suas indústrias voltaram a funcionar e sua produção foi retomada. Os norte-americanos passaram a ter um grave problema. Qual é o grave problema? O excedente de produção. Eu vou dizer de novo, anota de novo. O grave problema chama-se excedente de produção. Por que, Jean? Olha a manga da questão. O que gerou estoque? Se eu estou produzindo de forma exagerada, excedente de produção, eu vou causar, eu vou gerar estoque. O que é isso, Jean? Eu vou gerar uma produção que eu não consigo vender. Isso vai causar o quê? A queda dos preços, bebê. Então, se vai causar a queda dos preços, obviamente virá o quê? Os prejuízos. Não tem como, meu, virar os prejuízos. Então, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ela vai se dar no dia 24 de outubro de 1929, a mais conhecida Quinta-feira Negra. Então, essa Bolsa de Valores faliu. Diante de uma rápida crise que já estava provocando há algum tempo já milhares de falências. Então, um detalhe importante. O mundo inteiro sentiu, tá certo? Sentiu os efeitos danosos da crise. O mundo inteiro capitalista. Inclusive o próprio Brasil, que exportava para os Estados Unidos boa parte do seu café. Lembra café? Cafezinho, né? Lembra do convênio de Taubaté, que contraía empréstimos para comprar o excedente do café aqui? Quebrou, foi tudo, meu irmão. Além de depender constantemente dos empréstimos internacionais. Não é isso? Então, uma grande recessão, muito desemprego, altíssima inflação, que não ficou só nos Estados Unidos, tá certo? Mas não foi também só nos Estados Unidos. Isso prejudicou imensamente países europeus, como a própria Alemanha e a Itália. Olha aqui, deixa eu repetir de novo. Os efeitos danosos de recessão, desemprego, altíssima inflação, não ficou somente lá nos Estados Unidos quando a Bolsa de Valores quebrou, no dia 24 de outubro de 1929. Ela também
ela também prejudicou imensamente países na Europa, como por exemplo a Alemanha e a Itália. Alemanha do que, já? Do Tratado de Versalhes. Ó, se na Alemanha já estava ruim, ficou pior ainda. Tá certo? Não esquece, olha a sacada aí que vai servir para o nazismo alemão e o fascismo italiano. E aí vem, meu. E aí vem, entre as próprias razões da Grande Depressão, tá certo? Da Grande Depressão, a gente tem no nosso livro muitas características importantes. Para a maioria dos historiadores, eles apontam 3 razões principais para a Grande Depressão, que é justamente a concentração de riquezas nas mãos de poucos, a crise agrícola, a concorrência que a Europa passou a fazer aos Estados Unidos no mercado internacional. Resumindo, essas são as razões. Resumidamente, a concentração de riqueza, a concorrência europeia, reduzindo o mercado dos produtos americanos e a crise agrícola contribuíram para que se houvesse muito mais mercadorias, aquele que a gente acabou de falar, que foi o excedente de produção, do que pessoas com dinheiro para comprar muito produto e sem nenhuma condição de comprar tudo aquilo. Então se configurava, na verdade, o quê? A crise de superprodução. Lembrou do meu resumo? Superprodução agrícola e industrial. Arredondando. A crise de superprodução. E aí, para solucionar isso, vem o famoso New Deal. New Deal, o novo tratamento que foi dado à economia. Tá certo? E aí vem o famosíssimo presidente democrata Franklin Delano Roosevelt. A gente vai voltar a falar desse presidente na era Vargas, para depois. Ele foi eleito como presidente da República e a sua equipe econômica, né, tinha ideais que poderiam resolver a crise e tentar solucionar o problema da crise. E o responsável é o famoso John Keynes. John Keynes é o grande responsável, tá certo? O famoso John Keynes, que é o britânico. E o John Keynes defendia que o Estado, isso aqui, meu Deus, isso aqui é a chave da coisa toda. Keynes defendia que o Estado com E maiúsculo, por favor, deveria intervir na economia, fazendo investimentos grandes ou maciços e planejando de modo a garantir o emprego. Assim, o início do seu governo, Roosevelt lançou o famoso novo acordo, ou New Deal, ou novo tratamento, que foi uma nova forma do Estado gerenciar, administrar ou controlar a economia. Entre as principais medidas são 4, presta atenção, são 4. O investimento maciço em obras públicas, a destruição dos estoques de gêneros agrícolas. Um dos estoques agrícolas que foram destruídos foi o algodão, o trigo, o milho. Jean, por que destruíram tudo isso? Para poder conter a queda dos seus preços. Assim vai fazer o Vargas no Brasil com aqueles cafés que foram comprados desde o convento de Taubaté. Tá lembrando? Foi cerca só de 80 milhões de sacas de café que foram destruídas. O mesmo jeito está acontecendo aqui nessa segunda medida tomada aqui para gerenciar a economia, a destruição dos estoques de gêneros agrícolas. Terceiro, o controle sobre os preços e a produção. Tá vendo que o Estado está controlando tudo? Quarto, a diminuição da jornada de trabalho, porque como a ideia era abrir novos postos de trabalho, então se fixou a ideia do salário mínimo, criou-se seguro-desemprego, criou-se seguro-velhice para os maiores de 65 anos. Então foi uma forma na qual o Estado, através dessa medida do John Keynes, tá certo? O presidente Franklin Delano Roosevelt encontrou adotou essas medidas de gerenciamento econômico. Beleza? Mas aí, como a gente falou, que o mundo estava sofrendo os efeitos, isso deu margem para o fascismo italiano e para o nazismo alemão, que é a nossa segunda parte aqui do capítulo, tá certo? Então vamos para lá. Aí você tem um slidezinho, você tem que ir lá para aquela seção lá de multimídia do Colégio Santa Cecília, do site do Colégio Santa Cecília, e baixar em formato PDF, tá certo?
é aquele arquivozinho lá da Segunda Guerra Mundial, que é a respeito do capítulo 7. Não esquece, tô lembrando aqui para você, tá bom? Terminando ainda o capítulo 6. Nós temos justamente a questãozinha lá do fascismo italiano e do nazismo alemão, não é assim? Então, uma coisa que você tem que entender sobre esse assunto que é muito fácil, muito fácil, é justamente o seguinte: eu copiei aquele resuminho que ficou só o filé mignon e eu classifiquei até entre as características gerais que tanto servem para fascismo e servem para nazismo, são totalitarismo, que é daí, ó, que vem aquela frase italiana do Mussolini: nada contra o Estado, nada acima do Estado, nada fora do Estado. Tá vendo aí? Estado total, controlando, nada contra o Estado, nada acima do Estado, nada fora do Estado. Outra característica importante dos dois, nacionalismo exagerado. Outra característica, partido único, lembra, né? Fascismo italiano, nazismo alemão. Outra característica comum dos dois, anticomunismo, certo? Os dois eram anticomunistas. Outra, imperialismo. Outra, expansionismo. Outra, militarismo. Outra, antiliberalismo. Antiliberalismo, porque se o Estado é total, ele controlaria tudo. A intervenção do Estado na economia, o culto à personalidade do líder, daí vem aquela expressão italiana Duce para o Mussolini, Führer para o Hitler, o corporativismo, tá certo? Que é uma ideia fascista italiana, o racismo, que é uma ideia nazista alemã, então experimentado na Alemanha e não no fascismo italiano, que era aquela ideia da superioridade da raça ariana germânica, que estabeleceu o famoso antissemitismo, que nada mais é do que a perseguição implacável aos judeus, tá certo? E dentro do contexto histórico que nós temos entre os regimes totalitários de extrema direita, é justamente a crise do liberalismo econômico, que causou a crise de 29, tá certo? Daí vem a ideia e o nascimento do fascismo italiano com Benito Mussolini, tá certo? Que nós temos um evento super famoso que aconteceu em 1922, já que o fascismo é a primeira doutrina, a marcha sobre Roma, então 50 mil camisas negras, né? A favor do famoso Benito Mussolini, né, uma força paramilitar dos fascistas, que era justamente para impressionar o rei Vítor Emanuel III. Com essa pressão toda, Mussolini foi nomeado pelo rei como primeiro-ministro da Itália. Um detalhe que eu disse na sala de aula: tanto Mussolini quanto Hitler, os dois caras, tá certo? Essas duas lideranças, tá certo? Tanto Mussolini quanto Hitler, né? O Hitler que foi nomeado pelo Hindenburg como chanceler, as duas lideranças chegaram ao poder em seus países por meio da legalidade. Por meio da legalidade, não foi ilegal não, a chegada deles. Depois eles tornaram tudo ilegal. É diferente. Tá certo? Para você não confundir. Beleza? E aí o que é que acontecia? O Benito Mussolini defendia a ditadura do Partido Único Fascista, tá certo? Negava a luta de classes, daí a ideia do próprio corporativismo, porque Karl Marx era a favor da luta de classes. Então, o corporativismo, ideia fascista, então era contra essa história de luta de classe. Então era para ter uma harmonia entre o burguês e o proletariado, tá certo? O camponês e o dono da terra. Todos colaborariam, a união das classes, tá certo? Fariam com que a nação italiana crescesse, beleza? E aí a gente falou também uma coisa importante, foi a Carta de Lavoro, que era a carta do trabalho, onde estava lá todas as regras de trabalho. Vargas vai copiar também essas ideias, e a gente não pode esquecer um presentinho que aconteceu em 1929, que foi a assinatura do Tratado de Latrão, na qual o Vaticano torna-se país, olha que coisa inédita, torna-se país da Igreja Católica, beleza? Torna-se país da
Igreja Católica. Só uma coisa importante que eu quero aqui para poder esmiuçar melhor é justamente aquela historinha daquela frase lá do próprio Mussolini: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Então, na verdade, toda a vontade da pessoa estava subordinada ao Estado, ao governo. Colocar-se contra o Estado era uma atitude considerada pelo fascismo como crime e que deveria ser punido sem piedade. Daí a máxima fascista, né? Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Beleza? Tranquilo? Posso continuar? Então vamos para o nazismo alemão. Então, nazismo alemão, aí tem a figura do Adolf Hitler, que é de origem austríaca, um cara que era veterano da Grande Guerra, que participou da Grande Guerra, né, se infiltrou dentro do partido como espião militar, partido esse que tinha sido fundado por Anton Drexler, né? O próprio Anton Drexler, ele defendia a superioridade da raça ariana, que é o que o Hitler depois vai copiar tudo isso aí, e defendia também o que? O extermínio dos judeus. E aí, diante do partido NSDAP, que é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, daí o nome Partido Nazista, e a famosa frase do Hitler que ele dizia que meu socialismo não tem nada a ver com marxismo, marxismo é antipropriedade, o socialismo verdadeiro não é. Frase do Hitler, para você não achar que socialismo é de esquerda, tá bom? Tranquilo? Não vai cair nessa não. E aí nós temos a famosa Marcha sobre Berlim, onde acontece o famoso Putin de Munique, da choperia de Munique. Ele é preso, condenado a 5 anos, mas só cumpre 9 meses, mas durante esses 9 meses ele constrói a famosa obra chamada Mein Kampf, que significa Minha Luta. Lá está a doutrina racista, antissemita, que olha só outra frase do Hitler que está dentro desse livrinho. Acredito hoje, abre aspas, acredito hoje que estou agindo de acordo com o Criador, com C maiúsculo, Criador Todo-Poderoso, falando sobre Deus. Ao repelir os judeus, estou lutando pelo trabalho do Senhor. Sacou aí? E claro, Hitler tinha aquela doutrina imperialista que nós conhecemos como espaço vital, que eu expliquei dentro da sala de aula. Onde há alemão, ali deve ser território alemão, porque isso aí configuraria a expansão militar. Hitler, como é que eu posso dizer, faz a fusão entre o cargo de chanceler e primeiro-ministro em 1932, né? E aí impõe a ditadura do Partido Único, que no qual é justamente a ditadura do Partido Nazista, tá certo? E aí, dentro da ditadura do Partido Nazista, tem muita censura, perseguição aos opositores, propaganda do regime, né, que ele usou muito da questão da propaganda, se utilizou do cinema, da televisão, né, porque ele era o Führer, lembra? Também a gente falou que em 1935 é aprovada as leis de Nuremberg, que proibia, que proibia a cidadania alemã aos judeus, criação de guetos, proibição do casamento entre os próprios judeus. Então isso estava tudo pronto para a famosa Segunda Guerra Mundial. Só esclarecendo uma coisinha aqui, um detalhezinho interessante, é que a Guerra Civil Espanhola, que tem lá no nosso livro, certo? A Guerra Civil Espanhola, tá certo? Lá na página 115 do nosso livro fala sobre isso, tá certo? A Guerra Civil Espanhola matou 750 mil pessoas e foi vencida por forças do general Franco, que se aproveitou para instalar no país uma brutal ditadura, conhecida como franquismo. A democracia só foi restabelecida na Espanha em 1976, com a volta das eleições e da monarquia parlamentar. Já o que é isso, a Guerra Civil Espanhola? Ela acontece na Espanha, através do general Francisco Franco, que assume o poder. Na verdade, a implantação do regime fascista. Lá não se aceitava os socialistas, que na verdade eram os republicanos. Hitler mais o Mussolini ajudaram a definir o futuro da própria Espanha com a vitória fascista. Na verdade, no final das contas, a Guerra Civil Espanhola foi um ensaio, presta atenção na frase que eu estou dizendo, foi um ensaio militar nazista para a Segunda Guerra Mundial. E aí ela é celebrada, essa Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 39, na famosa obra do Pablo Picasso chamada Guernica,
tá certo? Que nada mais é como um símbolo da dor do século XX, assim como a obra foi definida, o símbolo da dor do século XX. E claro, em 1939 vai iniciar a famosa Segunda Guerra Mundial. Vamos lá que é pra gente encerrar esse capítulo e encerrar nossa revisão em formato de podcast. Então, coloquei lá no meu slide, que eu falei anteriormente que você tem que baixar. Então você acompanha lá. O que foi que a gente tratou? Que as causas gerais da Segunda Guerra Mundial são o Tratado de Versalhes, a crise mundial de 1929, o medo da burguesia europeia frente ao socialismo, as ambições exageradas do Hitler, a intensificação do imperialismo e a falta de ações, entre aspas, concretas por parte dos governos da Inglaterra e da França diante da habilidade política que Hitler possuía. E aí, entre os antecedentes da guerra, eu posso classificar em 1938, que foi a anexação da Áustria pelos exércitos alemães. E aí nós temos a anexação dos Sudetos, que eu falei que era parte da Tchecoslováquia habitada pelos alemães, tá certo? Os ingleses e franceses concordaram, tá certo? E depois de toda a anexação da Tchecoslováquia, aí foi assinada a famosa Conferência de Munique, que é já justamente a concordância dos ingleses e dos franceses dessas anexações todas, mas em 1939 Hitler quebra essa Conferência de Munique porque exigiu um corredor polonês, que era uma passagem pela Polônia para atingir o porto de Danzig. Isso foi recusado, isso foi negado. E aí Hitler resolveu o quê? Invadir a Polônia, tá certo? Mas aí, com a própria invasão da Polônia, ele firma o pacto de não agressão, ou pacto nazi-soviético, ou pacto Ribbentrop-Molotov, que garantia a paz na fronteira leste da Alemanha, porque lá está a União Soviética. Então, o início do conflito, a gota d'água, o estopim, 1º de setembro de 1939. A invasão da Polônia é o início da Segunda Guerra Mundial. Desta vez, aí não tinha mais como, França e Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Entre as potências aliadas, estão a Inglaterra, estão a França, estão os Estados Unidos, tá certo? A União Soviética, e desse lado, lembra que eu falei que eu coloquei lá de verdinho o Brasil, para você saber de que lado o Brasil acabou ficando depois, que foi do lado das potências aliadas. Estas fazem parte das potências aliadas, tá certo? Os mais fortes, já, era a Inglaterra, a União Soviética e os Estados Unidos. Por que não a França? Porque a França não é dominada, lembra que nós falamos? Facilmente é controlada. E o outro lado são as potências do eixo, o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Todos entenderam? Eixo Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Alemanha e Japão. Das potências do eixo, o país protagonista chama-se Alemanha. Os outros dois, coadjuvantes. Beleza? Outra coisa importante também que a gente tem que destacar é a famosa Guerra Relâmpago. Caramba, presta atenção, em apenas 2 semanas eles haviam dominado a Polônia, que o Hitler resolveu dividir com o Stalin, tá certo? A Força Aérea Nazista, a Força Aérea na Luftwaffe e a Divisão Panzer, que era por terra, né, com seus tanques de guerra. Então, era conhecido como a famosa Blitzkrieg, Guerra Relâmpago. Beleza? Então, dentro desse contexto, os nazistas haviam conquistado, parecia assim um rolo compressor, dominando vários países, Noruega, Bélgica, Holanda, a França, que eu falei que se rendeu sem apresentar muita resistência, os fascistas mais os alemães. Então, os italianos fascistas mais os alemães haviam conquistado o norte da África, a Península Balcânica, onde estavam a Grécia e a Iugoslávia, e depois a própria Romênia, a Hungria, a Bulgária. Necessitava-se de uma retomada da guerra, porque o nazismo alemão estava conquistando tudo. Tá certo? Então, aí vem, em 1943, a capitula da Itália. A Itália era invadida pelos aliados, que aí é nesse momento que vem a participação do Brasil nesse conflito, e Mussolini teve que se render. Aí vem, em 6 de junho de 1944, o famoso Dia D, que são soldados aliados que desembarcaram na Normandia.
A maior operação de todos os tempos estava para começar e a libertação seria a partir da França e do restante da Europa. Então os aliados invadiram o litoral da Normandia, na França, e avançaram em direção à própria Alemanha. 8 de maio de 1945 nós temos a capitula da Alemanha. Encurralados de um lado pelos soviéticos, de outro pelos aliados, os nazistas recuavam até que Berlim foi bombardeada e depois ocupada. Aí o bonitinho das tapioca, o Hitler, no dia 30 de abril, comete o suicídio. Pra fechar agora com chave de ouro, menino, esse negócio. É justamente o 2 de setembro de 1945. Já não precisa saber dessas datas, não. Eu tô colocando aqui as datas para você entender a sequência histórica. Que é justamente a rendição japonesa. No dia 6, é lançado a bomba de Hiroshima. Dia 6, é lançada a bomba sobre Hiroshima, chamada Little Boy. Era uma bomba de urânio. E no dia 9, 3 dias depois, em Nagasaki, a Fat Man era uma bomba de plutônio, uma nova tecnologia de guerra, bomba nuclear. Bomba nuclear. Caraca, meu irmão. O Japão é arrasado. Beleza? E aí, diante do lançamento dessas bombas atômicas, a princípio, tá certo? A princípio, não é tudo, é a princípio, por favor, é em relação aos kamikazes. Lembra que nós falamos que era aqueles pilotos suicidas que se utilizava da aviação japonesa e atacaram uma base no Havaí chamada Pearl Harbor, uma base naval. A princípio foi para isso, mas a maior parte foi para intimidar a União Soviética, na qual se tornaria a grande rival do país mais poderoso do mundo, que era os Estados Unidos, para começar um novo assunto que a gente vai estudar posteriormente, que é a famosa Guerra Fria. Mas para a gente fechar isso mais bonitinho, então o lançamento dessas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki possibilitou o fim da própria Segunda Guerra Mundial, acarretando para todos os países envolvidos no conflito muitas transformações e inaugurando novas tensões internacionais. Então, só que para o Japão os efeitos foram muito danosos. Então, entre os efeitos para a própria sociedade japonesa, nós temos que foi a destruição de cidades. Os efeitos para a sociedade japonesa dos lançamentos dessas bombas atômicas. Para tu ver aqui só o nível. Anota, se fosse você, anotava. Os efeitos para a sociedade japonesa. A destruição de cidades, a proibição de rearmamento, prejuízos para a população civil, reconstrução nacional em bases capitalistas, porque não era fascista. Os Estados Unidos vai reconstruir o Japão, mas com bases capitalistas. Fim do fascismo japonês. Aceitação da rendição incondicional perante os Estados Unidos. Ocupação militar, intervenção política e administrativa norte-americana. Adoção de reformas políticas e de restrição ao poder exercido pelo imperador. Então, tudo estava sob controle americano. Mas, além disso, gente, tem uma outra questão também sobre o Japão, que são os efeitos do armamento nuclear. Os efeitos que a bomba nuclear causou para até as relações internacionais depois da Segunda Guerra são o quê? Anota: instauração da Guerra Fria, que a gente vai estudar depois, mas já é um efeito por conta do lançamento das bombas atômicas, a reavaliação dos riscos decorrentes das guerras, desenvolvimento de políticas armamentistas nucleares, porque é os Estados Unidos que começa com armamento nuclear, mas aí posteriormente a União Soviética começa a produzir também armamento nuclear, então estávamos a qualquer momento à beira de uma terceira guerra mundial. Outro, concorrência entre os países pela posse do arsenal nuclear, que é justamente o quê? União Soviética versus Estados Unidos, ou Estados Unidos versus União Soviética. Beleza? Beleza? Tranquilo? Então, fica tranquileba. Não esquece de ler o meu slide, não esquece de ler o meu resumo, não esquece de ler o livro. E no mais, chupa essa manga. Uhul! Fica tranquileba! Caramba, tá bom, beleza.
Oh, yeah! Tem que ficar tranquileba! Fica tranquileba aqui! Tem que ficar tranquileba! Ficar tranquileba? Mas que diabos é isso? É a nossa melhor cartada, é isso que é.